Violência contra a mulher é crime. Denuncie. E para falar sobre a importância de denunciar e combater a violência contra a mulher, eu converso agora via Skype com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutora Raquel Kobashi. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. A Biane, é sempre uma honra participar do Santa Receita e falar com todos aqueles que assistem esse programa tão divulgado nacionalmente, que eu vejo que o Brasil inteiro assiste. Ai, que bom, doutora. E é importante a gente falar muito sobre esse assunto, né? A gente fala muito sobre a Lei Maria da Penha e algumas pessoas ainda nem conhecem um pouco a história mesmo da Maria da Penha, mas quando a gente fala parece amplo, mas a gente ainda precisa continuar e falando muito. E eu queria que você contasse pra gente quais são os crimes que se encaixam nessa lei. Basicamente, todos os crimes que versam a violência contra a mulher, ela estando numa situação doméstica, familiar, ou algum tipo de relacionamento amoroso, algum tipo de relacionamento sentimental. Então, a Maria da Penha, ela protege a mulher que está vulnerável e subjugada em um relacionamento abusivo. Os crimes, eles estão previstos na legislação tanto extravagante como no próprio Código Penal. Quando a gente vê as alterações legislativas ao longo desses 15 anos, e as últimas foram após uma década da promulgação, as alterações que se iniciaram, que foi em 2017, justamente é a inserção de novos tipos penais, como a gente viu agora, recentemente, 147B, que trata sobre o crime específico de violência psicológica contra a mulher. Então, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a 11.340 de 2006, ela protege, ela cria um leque de proteção para a mulher que vivencia a violência psicológica familiar, aquele tipo de violência doméstica. Doutora, quando a gente fala sobre a lei, sobre os crimes hoje, que cenário que a gente tem, né? As mulheres elas têm tido mais força para denunciar. O que você tem sentido sobre isso? Eu percebo que a gente tem dois fatores muito que complicam ainda o avanço real, de acordo com a nossa legislação, que é uma das 5 melhores leis, falando em termos mundiais, no que prevê um mecanismo de proteção àquela mulher que é vítima de violência, mas a gente ainda esbarra em 2 fatores. O primeiro fator ainda é muito difícil a gente quebrar alguns preceitos que estão ali intrínsecos numa sociedade predominantemente patriarcal e machista. Muitas vezes a gente tem que quebrar esses mecanismos em que a mulher ela é coisificada, ela é objetificada numa relação que nunca é uma relação igualitária. A gente vê a igualdade na lei, que seria a igualdade formal, mas a igualdade material, muitas vezes, ela não prevalece, a gente não percebe isso nas relações não só amorosas, mas sociais. E o outro problema complicador da proteção da mulher é justamente a implementação real de políticas públicas, porque a gente percebe que existe muito marketing em cima, justamente pelo clamor social. A população ela exige que a mulher ela não fique mais tão subjugada a esse tipo de violência. E os governantes ali que elegem bandeiras de aumentar o rol de proteção, mas nada fazem. Como você vai aumentar o rol de proteção dessas mulheres somente na lei? Você tem que estruturar as instituições responsáveis para poder dar o aparato real para essas mulheres. No caso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Judiciária, é a primeira porta de entrada daquela mulher vítima. E a gente fala de uma polícia completamente desestruturada e um déficit que supera 14 mil policiais, dos piores salários pagos aos policiais. A gente ainda tem uma morosidade na abertura de concursos. A gente tem candidatos que foram aprovados nos concursos e não são nomeados. E tudo por quê? Por falta de vontade política. E quando a gente vê que o governo ele não tem intenção, nem interesse e nem vontade política em investir na instituição que tem a obrigação legal e constitucional de proteger aquela vítima de violência, a gente vê que a população está completamente abandonada pelo governo que ela elegeu. Então, o principal fator que eu coloco, o mais grave, é a falta de implementação real de políticas públicas, de podermos trabalhar como gostaríamos de proteger a população e a sociedade, as mulheres, na excelência que poderíamos. Só que a gente não tem estrutura, a gente não tem policial, a gente não tem viatura, armamentos de piores qualidades,
prédios caindo aos pedaços. A vítima, ela se dirige até uma delegacia, o que acontece? Ela fica horas esperando para poder relatar o ocorrido com ela. Por quê? Porque a gente tem um policial trabalhando no lugar de 5. Então, realmente, há a necessidade de exigirmos do governo o cumprimento de sua obrigação. Até porque a mulher, ela tá fragilizada, ela tá com medo, né? Às vezes ela sai de casa escondida para fazer isso, e aí ela vai estar ali esperando, naquele momento ela pode desistir, ela pode tentar ir para outro lugar, e se ela acontece, né, dela conseguir falar, e ela também tem aquela coisa, mas vai resolver? E agora, como é que eu volto para casa? Que segurança que eu tenho? E vocês, né, do outro lado, também pensam a mesma coisa, eu queria cuidar dessa mulher, eu queria protegê-la, e como eu posso fazer? Que esteja dentro da lei, que caiba da minha capacidade. Então, acho que é uma situação muito triste quando você fala isso, Rá, porque a gente pensa exatamente isso. Existem as pessoas que querem ajudar, que podem ajudar, e falta esse meio aqui, que a gente tem que completar, né? E a gente acaba se sentindo incapaz, né, de ter uma lei que protege, mas a gente não consegue agir. E isso é muito triste. Uma outra coisa que eu sinto bastante, a gente até citou o caso aqui, às vezes a gente vê, né? A gente tem vídeos de agressão, não só desse caso que a gente passou, mas de vários outros. E mesmo assim, parece tão difícil perante a lei você comprovar aquilo que você está dizendo. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Por que é tão moroso assim? A Biane, você foi perfeita nas suas colocações e extremamente perfeita, assim. Eu estou até aprendendo com você. Mas é isso mesmo, é esse sentimento da população, é um sentimento de impotência, é um sentimento de descrédito com o próprio Estado, né? Se o Estado está ali para proteger aquela mulher que é vítima, ela chega até ali, existe uma morosidade no atendimento e a incerteza do castigo. Não se tem a certeza do castigo daquele que praticou o crime, daquele que a violentou, até mesmo porque ela pode ficar subjugada, mais amedrontada por aquele homem, de repente, quando denunciado, ficar mais irritado e perpetuar e continuar de forma gradativa, evolutiva com as suas agressões. Então, eu acredito que essas mulheres que são vítimas de violência, elas têm que detectar em primeiro plano. A violência, ela se inicia de forma gradativa. Nenhum relacionamento abusivo, ele se inicia já agressivo ou já criminoso. Aquele cara que hoje é o agressor, pode ter certeza, ele foi um príncipe encantado, ele foi o homem dos sonhos daquela mulher, aquele que prometeu a proteger, prometeu a amar. E claro que quando esse sentimento, ele fica confuso, aquele que deveria amar, a agride, a violenta, a espanca e mesmo até com aquelas agressões que eu acredito muito piores, que são as verbais, as morais, as psicológicas, em que aquela mulher desacredita do seu próprio valor. Isso é detectado facilmente na primeira sensação de angústia, de medo, de insatisfação naquele relacionamento. Então, o correto, o que a gente poderia orientar essas mulheres para que elas, infelizmente, não figurem como mais um número das tristes estatísticas de vítimas de violência doméstica, é romper com aquele relacionamento abusivo, sair daquele ciclo do relacionamento abusivo, que é a lua de mel, que é aquela tensão e a explosão. A lua de mel é aquele cortejamento para o início do relacionamento. A tensão é a angústia que a mulher está o tempo todo desconfortável. E a explosão é quando ela recebe aquelas violências, e aquele ciclo, ele vai se retornando, porque quando ele percebe que a mulher, ela quer romper aquele ciclo, geralmente ele chega com o anel falando, eu te amo, me perdoe, vamos casar. Então aquele relacionamento, se a mulher não conseguir escapar, ela vai ficar naquele relacionamento criminoso eternamente, até infelizmente poder figurar ali como mais uma vítima da estatística de um crime de feminicídio. Ai, Raquel, obrigada por você estar com a gente hoje, viu? É muito bom, acho, a gente falar, dar voz às mulheres também que estão assistindo, para que elas denunciem, para que ela procure a família dela, para que ela fale sim, sempre, e que a gente também possa ajudar as pessoas. Um beijo para você. Viu? Um beijo e parabéns sempre pelo alto nível de assuntos abordados aqui nesse programa. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar com você e com todos aqueles que estão nos assistindo. Um grande beijo. Um beijo. A gente espera você aqui um dia, viu? Eu quero, né? Quem sabe ela consiga vir aqui. Aproveita.